Talvez alguns monstros como vampiros, lobisomens e outros que nos são apresentados em histórias e até filmes de terror não cheguem nem aos pés daquele que provavelmente é o maior dos monstros, o ser humano. Até que ponto alguém pode enlouquecer em nome da paixão? Quando o senso de certo e errado já não se apresenta mais na mente humana? Qual o limite? Quão sutil pode ser a linha que diferencia a maldade da loucura? Hoje, quero apresentar para vocês um caso que chocou o Brasil e ficou conhecido como a Fera da Penha. Quero fazer vocês muito bem-vindos ao canal Espaço Obscuro, meu nome é Flávio e caso vocês ainda não sejam inscritos no canal e caíram de paraquedas por aqui, se inscrevam para não perder nenhum dos próximos vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês já estão por aqui sempre, dê um like no vídeo já que vocês vão ajudar muito na divulgação e na disseminação aí do canal dentro do YouTube. Então sem mais delongas, se ajeite aí na poltrona e aproveite o vídeo. A jovem Neide Maia Lopes era uma mulher tão comum como qualquer outra. Com seus 22 anos, trabalhava como comerciária e era solteira. A história toda começa no final de 1959, quando Neide estava dentro de um trem e então conhece Antônio Couto Araújo. Antônio era um homem casado e com 2 filhas, mas que rapidamente começou a dar em cima de Neide no segundo em que a conheceu. Eles então iniciaram um relacionamento e passaram a se encontrar praticamente todos os dias. Mas até então, Neide não sabia que Antônio era casado. Mas logo a verdade veio à tona. Após saber toda a verdade, Neide então confrontou Antônio. Ela sabia que uma amante não era nada bem vista na sociedade daquela época. Ela disse para Antônio para que ele largasse a sua família e vivesse única e exclusivamente com ela. Por mais de 3 meses, eles vinham se encontrando continuamente. E Neide estava sempre cobrando Antônio para que ele deixasse sua família para viver com ela. E ele estava sempre tentando enrolar ela, tentando adiar essa decisão. Ele disse que faria isso, mas que precisaria de algum tempo antes. Depois de quase 6 meses de relacionamento, Antônio, que sempre fazia juras de amor para sua amante, decidiu deixá-la. Ele desistiu de largar sua família para ficar com ela. Parece que para Antônio, o tempo que ele passou com Neide nada mais era do que uma aventura, um caso passageiro. Mas infelizmente para Antônio, Neide não pensava da mesma forma. Ela queria ficar com ele de qualquer forma e faria de tudo para que isso acontecesse. A jovem Neide então, de forma muito fria e premeditada, começou a traçar um plano. E o primeiro passo era descobrir onde o seu amante Antônio morava com sua família. Quando ela descobriu essa informação, ela resolveu dar um passo ainda mais arriscado. Certo dia, ela foi até a casa de Antônio e quem a atendeu foi Nilza, a esposa dele. Ela disse que as duas haviam sido colegas de escola muitos anos antes e Nilza, mesmo sem se lembrar da mulher, a recebeu com extrema educação e cortesia. As duas conversaram bastante e Neide disse a Nilza que estava ali para pedir um favor. Ela queria ajuda para conquistar o irmão dela. O que obviamente era uma grande mentira, apenas mais um motivo para continuar se aproximando da família. Depois desse dia, Neide começou a frequentar cada vez mais a casa de Antônio, mas obviamente ela ia apenas em horários em que ela sabia que ele estaria trabalhando. A vingativa amante de Antônio então foi se tornando amiga de Nilza e cada vez conversavam mais e mais sobre coisas pessoais. Neide queria saber muito mais e tudo que podia sobre o casal. O que Neide queria saber mesmo era qual era a maior paixão da vida de Antônio. Com a convivência na família, ela descobriu que era Taninha, uma das filhas de Antônio que tinha apenas 4 anos de idade na época. Naquele momento, Neide acreditou que conseguiu a informação-chave, tudo o que ela precisava para enfim ficar com Antônio para sempre. Na cabeça dela, ela precisava apenas se livrar da menina para que Antônio não tivesse mais nada que o impedisse de estar com ela. Com o passar dos dias, a amante começa então a levar presentes para Taninha, com o propósito de ganhar a confiança e o afeto da menina.
Um dia, quando Neide ainda estava com Antônio, ela disse para ele que não aguentava mais esperar, não tinha mais paciência e que se ele não largasse a família, ela mataria todos eles. É óbvio que Antônio não acreditou em nenhuma palavra ameaçadora vinda de Neide. Mal sabia ele que ela não estava dizendo aquilo da boca para fora. A mulher, então, tomada pelo ódio, comprou uma arma calibre 22, mas conversando com algumas pessoas em seu trabalho, descobriu que uma calibre 22 talvez não teria a letalidade que ela queria. Então, ela voltou à loja e trocou por uma calibre 32. Neide, então, escolheu seu alvo. Ela estava decidida a tirar a vida de Taninha. No dia do crime, Neide ligou para a escolinha onde Taninha ficava, se passando pela mãe dela. Ela disse que não poderia buscá-la naquele dia e que então mandaria uma vizinha, uma amiga, para que buscasse a menina em seu lugar. Como vocês já podem imaginar, a própria Neide então foi até a escolinha, disse ter sido mandada por Nilza para buscar a criança. Taninha, como já conhecia a Neide, confirmou à sua professora e funcionárias da escola que aquela era uma mulher confiável. Então, ela foi entregue a Neide e as duas saíram pelas ruas do Rio de Janeiro. Algum tempo depois, Nilza foi até a escolinha levar um lanche para a menina. E lá descobriu que uma outra mulher, se passando por sua vizinha, havia levado a garota. Após Neide ter pego Taninha na escola, ela tomou um táxi até o bairro da Penha. Às 17 horas, ela estava na casa de Zizélia, uma amiga sua que morava por lá. Na casa dessa amiga, ela ficou por cerca de 3 horas. Por volta das 8 da noite, ela saiu de lá, passou em um comércio e comprou um pouco de álcool. Taninha, naquele momento, perguntou para Neide por que ela estava comprando álcool. E com extrema frieza, Neide disse que era para fazer um remédio para a menina, pois logo ela ficaria doente. Neide, então, foi com Taninha até os fundos do matadouro de gado que havia no bairro da Penha. Lá, ela atirou contra a menina e ainda incendiou seu corpo. Funcionários do matadouro ouviram o barulho do tiro e correram para ver o que havia acontecido. Ao chegarem lá, o corpo ainda estava em chamas e logo eles foram chamar a polícia. Os policiais, quando chegaram, viram aquela cena terrível. Após cometer o crime, Neide voltou para sua casa em torno de 10h30 da noite. A polícia, no entanto, já estava na porta de sua casa a esperando. Foi quando ela recebeu voz de prisão. A arma do crime foi encontrada em sua bolsa. Porém, na delegacia, ela negava tudo e mostrava uma frieza e uma calma que faria qualquer um pensar que aquela mulher ali sentada não tinha um coração. Ainda naquela madrugada, Neide foi levada até o matadouro para olhar a cena do crime. Ela ficou com os olhos fechados e se recusou a abrir. Pediu para que a levassem de volta para a delegacia, que lá ela contaria tudo. De volta à delegacia, ela novamente começa a ser interrogada e continua negando tudo, com uma frieza que impressionava e irritava todos que estavam participando naquele momento. Ao todo, ela passou por quase 12 horas de interrogatório e não admitiu nada em nenhum momento. A história só começou a mudar quando Saulo Gomes, um jornalista que já estava na delegacia, pediu ao delegado para poder entrevistá-la ao vivo para a rádio. A essa altura, os moradores do Rio já acompanhavam as notícias do caso. Inclusive muitos deles estavam na porta da delegacia protestando contra a mulher. A população estava com tanto ódio que uma reconstituição do crime foi totalmente descartada, exatamente pelo risco da mulher ser linchada no local. O delegado então concedeu o pedido de Saulo, e o jornalista perguntou claramente para Neide se ela havia ou não matado a menina Taninha. Após a pergunta de Saulo, em um tom de raiva, Neide responde que apenas não matou a família inteira porque não teve tempo para isso. Durante essa entrevista, Neide seguiu narrando todos os detalhes do que havia feito, inclusive sobre o seu caso com Antônio. A população então ficou ainda mais agressiva e queria linchar a assassina do lado de fora da delegacia. Os policiais então tiveram que tirar Neide pela porta lateral e levá-la direto para o presídio. Neide só sairia de lá após 4 meses para ser julgada. Sentença essa que seria de 33 anos,
apesar de a defesa ter tentado alegar insanidade. Desses 33 anos, Neide cumpriu apenas 15, sendo solta no dia 9 de outubro de 1975. Após sua soltura, ela ainda viveu vários anos com seus pais até o falecimento deles. Depois que foi solta, a famosa Fera da Penha se tornou uma mulher reclusa, vivendo sozinha na zona norte do Rio de Janeiro. Antônio e Nilza resolveram superar a morte da filha juntos, e até onde se sabe, tiveram mais 2 filhas após isso. Taninha é considerada uma santa por muitos. Ainda nos dias de hoje, seu túmulo é frequentemente procurado para prestar homenagens ou até agradecer graças alcançadas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.